CBN Tocantins. Estamos de volta às 9h25. A nova medida do governo do estado em relação ao IGPREV, Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins, reduziu o número de membros dos conselhos de administração e fiscal. Isso estava na medida provisória editada no último dia 28 de fevereiro. E a gente vai entender os detalhes dessa redução na reportagem de Heloísa Cipriano. O IGPREV, Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins, é aquele que administra as aposentadorias dos servidores públicos do Estado. Em anos recentes, o Instituto já foi alvo de investigações da Polícia Federal e agora passa por um novo processo em sua composição administrativa. Regido pela Lei de 1º de julho de 2008, em fevereiro de 2020, o atual governo encaminhou a medida provisória número 6. Paulo Mourão, ex-prefeito de Porto Nacional e ex-deputado federal e estadual do Tocantins, explica algumas das mudanças. Essa medida provisória de número 6, ela cria uma condicionante de fortalecimento do Poder Executivo na gestão do IGPREV e do FUNPREV. E ela também faz duas alterações profundas. A primeira, modifica o número de representantes do Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. O Conselho de Administração, que pela lei 1º de julho de 2008 teria formada por 14 membros, agora na medida provisória passa a ter 6 representantes. O Conselho de Administração. O Conselho Fiscal, que antes era formado por 6 membros, agora passa a ter 4 membros. Sendo assim, a medida provisória altera a estrutura técnica do IGPREV, onde o governo do estado, além de mudar o número de representantes dos conselhos de administração e fiscal, cria o Comitê de Investimento. Conforme o presidente do CISEP, Cleiton Pinheiro, o comitê já existia na Lei 1940. Apenas ele fez uma alteração trazendo para dentro da própria lei esse comitê com os cargos que são responsáveis pela política de investimento da Previdência. A criação do comitê também é um destaque na alteração da administração do IGPREV, que pode ser negativo à transparência da gestão, como explica Paulo Mourão. A primeira questão que se apresenta está no fato de que os membros desse comitê de investimento, apesar de serem necessariamente servidores do IGPREV, podem ser ocupantes de cargos comissionados. Há toda evidência que servidores efetivos, ainda que também comissionados, teriam maior legitimidade para operar este comitê e também maior independência para atuar. A análise do desempenho da carteira de investimento do IGPREV Tocantins e dos pareceres e avaliações do cenário macroeconômico são atribuições do Conselho de Administração e não do Comitê de Investimentos. Ao menos assim deveria ser, como é nos outros regimes próprios de previdência social dos outros estados. Para Cleiton Pinheiro, a composição da MP traz um prejuízo grande ao servidor, como conta. E esses representantes, com essa redução, ela gera aí, inclusive, a deficiência por parte da fiscalização, uma vez que terá apenas 3 representantes de forma alternada. O governo ele quer menos questionamento, ele quer menos fiscalização e com isso ele fracionar essa rotatividade na representação do Conselho, que ao nosso ponto de vista é totalmente ilegal. Segundo Paulo Mourão, o ato é insensato e não correspondente com o que os regimes de previdência própria social preconizam em todo o Brasil. Porque se os recursos são justamente dos servidores efetivos, pensionistas e aposentados, eles precisam ter a sua representação convalidada dentro do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Ou seja, alguns dos poderes deixarão de existir. Tribunal de Contas do Estado, o Legislativo, eles passarão a não ter os seus representantes nem no Conselho de Administração e nem no Conselho Fiscal. O que vejo isso com muita preocupação, porque concentra muito, volto a dizer, as decisões nos representantes do Executivo.
Na última sexta-feira, dia 6, a Justiça atendeu a ação do SISEP e obrigou o governador Mauro Carlessi a compor os conselhos do IGEPREV, determinando num prazo máximo de 10 dias que publique ato de designação dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, sem funcionar desde maio de 2019. Em nota, o governo se posicionou, informando que a alteração segue o atendimento da legislação federal e que vai garantir maior responsabilidade para dirigentes, membros de conselhos e comitês. Ainda segundo o governo do estado, a redução da quantidade de membros não afeta em nada a fiscalização da gestão do regime próprio de previdência social. Argumentou que os mantenedores da previdência própria terão participação igual, inclusive no comando dos conselhos. Heloísa Cipriano para a CBN Tocantins. CBN Tocantins.